Olá, hoje a gente vai mergulhar num texto assim fundamental da psicanálise, sobre o desenvolvimento do funcionamento mental da Melanie Klein, lá de 1958. É uma viagem em tanto às origens da nossa mente. A ideia é explorar como Klein via o ego surgindo, sabe? A luta interna, o papel das pulsões de vida e morte e mecanismos como a cisão, que nos moldam desde muito cedo. Tudo baseado no texto dela do volume 3 das Obras Completas. Vamos nessa? Vamos lá. É um texto denso, mas fascinante. Klein parte de Freud, claro, mas ela foca muito nesse comecinho da vida. Qual é a grande sacada dela sobre como o ego aparece? Olha, a grande virada da Klein é justamente essa. Ela coloca o ego em ação desde o nascimento. Não é algo que surge depois, sabe? Para ela, o ego já nasce ali tendo que dar conta de uma tarefa imensa. Lidar com a ansiedade de aniquilamento que vem da pulsão de morte. A pulsão de morte atuando desde o início. Exato. Essa tensão constante entre a pulsão de vida, Eros, e a de morte, Thanatos, é o motor inicial. E a primeira função do ego é basicamente sobreviver a essa ameaça interna. Que ideia forte, né? Um ego tão inicial já nessa luta. Mas como ele faria isso? Que ferramentas um ego tão rudimentar teria? As ferramentas mais básicas, segundo Klein, são a projeção e a introjeção. Para se defender dessa ameaça interna da pulsão de morte, o ego, a expulsa, projeta no primeiro objeto externo, que geralmente é o seio materno. Ah, então o seio vira o depositário do que é ruim. Isso, ele se torna persecutório, ameaçador. E parte dessa pulsão de morte projetada vira agressão contra esse objeto agora temido. Mas, ao mesmo tempo, o ego também absorve. Ele introjeta o objeto bom, o seio que alimenta, que gratifica, associado à pulsão de vida. Entendi. E esse objeto bom internalizado vira o núcleo do ego, ajudando a neutralizar a pulsão de morte que ficou lá dentro. Expulsar o mal, absorver o bom. Isso cria uma divisão bem radical, né? Um mundo interno meio preto-branco. É aí que entra a famosa cisão kleiniana. Exatamente aí. A cisão é um mecanismo chave nesse momento inicial. O ego divide tudo, o objeto, os impulsos, ele mesmo, em partes boas e más. É uma estratégia de sobrevivência mesmo, fundamental no que ela chamou de posição esquizoparanoide. Esquizoparanoide, por quê? Esquizo por causa dessa divisão, dessa clivagem radical. E paranoide por causa da ansiedade e perseguição, que vem tanto do objeto mal quanto da própria pulsão de morte que foi projetada, né? Isso domina os primeiros meses de vida. Faz sentido. Mas essa cisão, se for muito rígida, pode ser um problema depois, imagino. Com certeza. Ela é necessária no início, mas se for muito intensa ou rígida demais, dificulta a integração que precisa acontecer depois. E como ela se diferencia da repressão, que é um conceito mais freudiano clássico? A cisão é bem mais arcaica, mais fundamental, sabe? Ela divide o objeto e o próprio ego. Já a repressão, para Klein, surge mais tarde, talvez lá pelo segundo ano, quando o ego já está um pouco mais estruturado. Ah, então a repressão seria mais sobre o consciente e o inconsciente. Isso. A repressão atua mais nessa divisão entre o que é consciente e o que é inconsciente. E a forma como a cisão aconteceu lá no início vai influenciar como a repressão vai funcionar depois. Uma cisão que não foi tão violenta permite uma comunicação melhor entre consciente e inconsciente mais para frente. Essa ênfase toda no início da vida também muda a visão sobre o superego, né? Freud falava dele mais tarde, ligado ao Édipo. Klein, não. Não mesmo. Essa é a outra contribuição dela bem marcante. Klein coloca a origem do superego nos primeiríssimos meses de vida. Ele derivaria direto das primeiras introjeções do objeto bom, que protege, e do objeto mau, que ameaça. Nossa, bem antes do Édipo, então. Sim, antes do Édipo, que ela localiza já no segundo trimestre do primeiro ano. Esse superego primitivo nasce de uma cisão dentro do próprio ego e já tem essas duas caras, protetora e persecutória. Klein até associa ansiedades muito intensas com esses perseguidores internos à hipocondria, por exemplo. E em casos mais graves, como na esquizofrenia, ele pode ficar quase indistinguível dos impulsos destrutivos.
Isso reforça muito a ideia de que ter uma base segura, um objeto bom, bem internalizado, é tipo um alicerce, né? Fundamental. É esse objeto bom internalizado que dá força para o ego, que permite ele tolerar melhor a ansiedade, integrar os próprios impulsos agressivos e lidar com a pulsão de morte. É o que possibilita o passo seguinte, que é a entrada na posição depressiva. Posição depressiva, o nome é meio pesado, né? O que acontece aí? O nome vem da ansiedade principal dessa fase, que é a culpa e o medo de ter estragado, de ter danificado o objeto amado com os próprios impulsos destrutivos. Isso acontece mais ou menos na metade do primeiro ano. Ah, é quando o bebê começa a juntar as peças? Exato. O ego começa a perceber que o objeto bom e o objeto mau são, na verdade, aspectos da mesma pessoa, geralmente a mãe. Começa a integrar. E com isso vem a preocupação com o outro e o desejo de reparar os danos, mesmo que fantasiados. É um salto de maturidade, então. Um salto enorme. Fortalece o ego, o senso de realidade, a capacidade de amar de verdade. E se essa integração não rola direito? Se a cisão lá do início foi muito forte? Aí complica. Se a cisão foi muito violenta, seja por questões da criança, do ambiente ou uma fraqueza do ego, a integração na posição depressiva fica prejudicada. A pessoa pode ficar mais fixada nos mecanismos primitivos, ter dificuldade com ambivalência, com culpa, com relações mais maduras. Isso estaria na base de vários problemas depois. Entendi. A integração enriquece, a cisão excessiva empobrece o ego. Isso. Embora Klein também note, curiosamente, que às vezes partes que foram cindidas, rejeitadas, podem ser fonte de criatividade. É complexo. E essas ideias, pensadas décadas atrás, focadas em bebês, elas ainda têm aplicação hoje na clínica com adultos? Totalmente. Entender essas dinâmicas bem arcaicas, a luta das pulsões, a cisão, projeção e introjeção, como se forma o mundo interno com objetos bons e maus, as ansiedades da posição esquizoparanoide e da depressiva, continua sendo assim uma ferramenta muito poderosa. Ajuda a gente a entender as raízes de ansiedades profundas, problemas de relacionamento, agressividade, depressão, a estrutura da personalidade mesmo, em qualquer idade. É, realmente. Uma visão que vai fundo nas camadas mais turbulentas da nossa experiência, desde o comecinho. Mostra como a vida emocional infantil é intensa. Exato. A Klein coloca o dedo nessa interação constante entre amor e ódio, construção e destruição, e como isso tudo molda nosso mundo interno a partir das primeiras relações. É uma contribuição que até hoje gera muito debate e inspira a prática. Fica mesmo uma reflexão, né? Se essas batalhas e cisões tão primitivas são a base de como a gente se estrutura, de que maneiras, talvez sutis ou nem tanto, esses ecos de lidar com o bom e o mal dentro da gente e nos outros continuam aparecendo no nosso dia a dia, nas nossas relações adultas. É algo para a gente pensar.